onde Deus ele levantou um homem para lutar contra o gigante. Vocês sabem quem é. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 em diante. Amém? Meu coração jubila, irmãos, essa noite, de poder contemplar esta casa dessa forma. Mostra que Satanás ele é um derrotado, ele é um envergonhado, ele já está lá nas profundezas do abismo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Todos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga domingo eu estarei lá na escola dominical. Se aqui não tiver, vá lá comigo que a gente estuda a palavra lá, irmão. Amém? 17:38 diz assim, ó. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Pode sentar, igreja. O irmão já orou, né? A gente não vai orar para não desregularizar a oração do irmão. Amém? Amados e queridos irmãos, como eu falei para vocês, eu estou me sentindo já aqui envolvido com a glória de Deus na nossa vida. Por quê, irmão? Porque Deus realmente ele está nesse lugar. Quando eu estava aqui orando, Deus me contemplou 2 anjos, viu, irmão? Um aqui na frente e um lá atrás. Aleluia. Trabalhando em prol desta obra. Deus ele tem designado anjos de fogo para esse lugar. Amém, irmãos? Deus tem invocado pessoas de fogo para esse lugar. Pessoas com compromisso para esse lugar. Porque aqui Deus há de levantar uma grande obra. Isso foi revelado há muito tempo, irmão. Amém? Queridos, quando eu leio aqui, irmãos, a minha Bíblia, no livro de Davi, no livro do profeta Samuel, onde Deus chamou desde o ventre da sua mãe, e desde que ele disse, Samuel, Samuel, tu és para mim um profeta. Eu vou te levantar na terra para ungir reis, sacerdotes e fazer a minha obra. Quando eu leio nesse livro desse homem, irmãos, eu vejo aqui que Deus, ele estava falando diretamente no coração desse homem para não decepcionar ele. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, Deus nos chama, Deus nos invoca, Deus nos levanta e Deus coloca uma obra nas nossas mãos. E a gente, irmãos, tem um compromisso e o desejo no coração de querer fazer a obra de Deus. Às vezes a gente caminha e parece que não chega em lugar nenhum. E quando Deus levantou Samuel e mandou ele ungir o rei Saul, Deus sabia de tudo. Deus já sabia que lá na frente o rei Saul ele não ia permanecer com a postura de um rei e nem com a postura de um servo. Ele sabia que lá na frente Saul ele iria vacilar. E vacilar aqui para nós, irmãos. Feio. Como Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele já tinha preparado Davi para levantar como rei. Irmãos, assim como Deus trabalha na vida dos seus, Satanás também trabalha na vida dos seus lá fora. Assim como Deus tinha o seu guerreiro Saul já ungido e consagrado, também Satanás já tinha Golias também preparado e levantado para fazer o mal. Só que Satanás, irmãos, ele anda quilômetros na frente de Deus, entre aspas. Mas quando Deus chega, acaba tudo. Deus desarruma o que Satanás tenta fazer bagunça. Satanás ele vem com uma aparência enganosa, irmão. Ele vem com uma aparência tentando te enganar para te deixar atordoado, pensativo e indeciso. Aí depois ele vem com a armadilha e te dá o lado. Mas Deus não, quando Deus chega, irmão, ele acaba tudo isso e te mostra a verdadeira luz. Aleluia. E aqui, irmãos, o profeta Samuel,
quando ele ungiu Saul, ele não tinha discernimento que lá na frente Deus ia se decepcionar com Saul e ia levantar Davi. E o mais lindo dessa história, irmão, é que quando Deus chama, está chamado, né, irmão? Quando Deus unge, irmão, está ungido. Quando Deus levanta, está levantado, né, irmão? Quando Deus te chama, meu irmão, pode se levantar quem seja. Ele tem que cair por terra, porque essa que é a mensagem dessa noite. Eu confesso aos irmãos que eu nunca falei disso. Eu já escutei muito. E essa noite, orando por essa palavra, eu orando, me acordei cedo, fui orar. Eu passo o dia todo trabalhando, não tenho tempo. E Deus me preparou essa palavra e disse, meu filho, mostra para o meu povo naquele lugar que as armas que eles têm que usar para Satanás é bem simples. Às vezes, irmãos, a gente se prende em algo que pensa que Deus vai agir pelaquele algo, mas Deus quer agir de uma forma simples. De uma forma, irmãos, que é para nos abençoar de uma tal forma que nem a gente entende como é que Deus fez aquilo. A Bíblia fala, irmãos, aqui, que Davi, ele tentou experimentar as armas de Saul. Saul, ele só conseguia ver com os olhos carnais, irmãos. Tudo que Saul fazia era com olhos carnais. Ele não palavra de Deus disse, então, tu vai na cidade, chega lá, tu mata todo mundo. Da galinha, planta, criança, homem, mulher, todo mundo. Acaba. E a palavra de Deus conta, irmãos, que Saul chegou lá, viu o gado muito bom, viu o guerreiro dele lá, líder, muito bom, e disse, eu não vou matar esse homem e nem vou matar esses gados. Eu vou aproveitar que meu povo, meus soldados estão com fome, e esse homem vai me servir em guerra. O profeta chegou e olhou para ele e disse, tu és um Deus obediente diante do Senhor. Agora, pouco irmão veio aqui e falou sobre obediência. Agora, pouco irmão falou aqui sobre santidade. É esse o segredo, irmão. Obediência e santidade. Se você estiver nessa posição de obediente diante de Deus, diante da sua igreja, diante do seu pastor, diante das pessoas que te cercam, se estiver na obediência diante de tudo isso, diante de Deus, e estiver te preservando a tua vida espiritual, Deus abre portas onde não tem porta na tua vida. Deus, ele faz o impossível dentro da tua casa. Aleluia! Porque esse é o nosso Deus. É assim que ele trabalha. E a Bíblia diz, irmãos, que esse homem, quando ele desobedeceu a Deus, ele entristeceu o Espírito Santo. Porque nós somos expertos em fazer isso. Em entristecer o Espírito Santo. Graças a Deus, irmãos, que ele é infinita misericórdia. Porque senão nem eu estava aqui, nem vocês aí. Eu acho que eu jogado no fogo do céu, a palavra de Deus estava no salmo, que pelo poder do vento, do seu sopro, ele tirava a vida do mundo todo. E faz isso pela infinita misericórdia que ele tem na minha e na vida de vocês. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ficou entristecido com este homem, Saul. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele se levantou, se apresentou ao profeta Samuel, disse, Samuel, vai lá e chama e consagra a Davi. Todos nós conhecemos, meus irmãos, essa passagem. Davi, um rapazinho, um jovem, Davi, pastor das ovelhas do seu pai. Quando a Bíblia fala nisso aqui, irmãos, Davi já tinha 3 irmãos que serviam a Saul como guerreiro. A gente pensa que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para escolher Davi, a gente pensa que só eram os 2 que estavam lá, ninguém estava servindo ao rei, já tinha gente servindo ao rei. Mas quando Deus levantou Davi, ele levantou sabendo tudo que esse homem fazia para ele. Irmãos, a gente já escutou muito essa história, a gente já escutou muito essa passagem, mas a gente nunca parou para imaginar o que Davi fazia às noites, nas madrugadas, quando ele estava na fazenda do pai dele, tomando conta das ovelhas do pai dele, o que ele fazia para agradar a Deus. Às vezes, irmãos, a gente chega na igreja e quer mostrar para Deus que a gente é aquele adorador. Às vezes a gente chega na igreja e se torna numa situação e todos olham para a gente e você aí é uma bênção. Mas é uma bênção só da porta da igreja para dentro. Da porta da igreja para fora, irmãos. Meu irmão, na casa dele, meu irmão, é uma bagunça. É tudo desarrumado. Ele não respeita a esposa não respeita ele vive espancando os filhos. Irmão, é uma tribulação.
E quando está na igreja à noite, ele está rodando, está pulando, está falando mistério, está gritando, está batendo palma. E isso não agrada ao Senhor, irmão. Porque Davi aqui, a Bíblia só diz que Deus chamou Davi do meio do pastoreado do pai dele. E só conta dois mistérios, que ele matava urso e leão pelas ovelhas. Se ele matava, irmãos, imagina comigo, se ele matava era porque ele era um homem ungido e tinha unção, porque uma criança não lutava com urso e com leão. Ele matava na autoridade do Espírito quando ele matou Golias. Assim que ele agia. E o que esse homem, esse jovem, fazia de madrugada na fazenda do pai dele? Eu posso garantir uma coisa para vocês. Não tenho base de Bíblia, não tenho revelação, não tenho nada. O que eu imagino, eu acredito que ele só adorava. Ele passava a noite toda tocando a harpa e dizendo: Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda glória. Ô Senhor, olhava para as estrelas, para o céu iluminado. Dizia: Senhor, Tu criaste o céu, Tu criaste a lua, as estrelas, a nuvem, a galáxia. Tu criaste todas essas coisas. E Deus se agradou dele por isso. É esse que é o segredo, irmãos, da nossa vida com Deus. Domingo agora eu preguei sobre a viúva de Naim, a qual aquela mulher se encontrou diante do povo de Deus, se encontrou diante de Jesus, e a Bíblia começa lá, em Lucas capítulo 7, começa dizendo que num dia subsequente, aquela mulher se encontrou com Jesus, mas ela não abriu a sua boca e pediu nada. Por que a Bíblia começa com um dia subsequente, irmãos? Eu vou falar aqui, eu não quero fugir do texto que eu estou pregando, mas é para que você venha entender que aquele dia, naquele momento, aquela mulher já tinha escutado falar de Jesus, porque o momento antes, ele tinha ressuscitado através do poder da sua palavra o servo do centurião. Ele disse: vai, que o teu servo está curado. E o centurião foi, chegou lá, o servo dele estava curado. Ela já tinha escutado, porque a Bíblia diz que era um dia subsequente. Se a Bíblia não fala que é um dia subsequente, aí a gente ia dar um nó na nossa mente e dizer: Senhor, ela não pediu para ti porque ela não sabia que tu estava vendo as maravilhas. E a Bíblia é tão clara que ela deixou bem esclarecido o dia subsequente. Mas o segredo dessa passagem, essa mulher, ela não pediu nada. Ela não disse: Jesus, levanta meu filho. Meu filho morreu, e é muita coisa que eu tenho, levanta. Ela não pediu. Mas ela tem certeza que a Bíblia diz que uma multidão acompanhava o caixão, acompanhava o funeral. E nessa multidão nós sabemos, irmãos, que multidão só cerca funeral quem é bem querido. Né, irmãos? Uma pessoa morre bem querida, é a multidão que vai no enterro. Então essa mulher, pela consideração que ela tinha diante dos homens e diante do seu filho, ela era uma mulher querida porque uma multidão ia acompanhando o enterro do filho dela. Só que quando Jesus veio de lá, eu tenho certeza, irmãos, que ela fez algo que chamou a atenção de Jesus. É esse que é o segredo do crente, irmão. Foi esse segredo que Davi fez. Ele fez algo